E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre abortamento. Como sempre, vamos começar pela definição. Como é que a gente define um abortamento? Abortamento é definido pela perda fetal que ocorre em menos de 20 semanas. Algumas referências trazem 22 semanas. Então, a gente tem uma interrupção da gestação antes da viabilidade, que é justamente antes de completar essas 22 semanas aí, a depender da referência, certo? A gente tem algumas causas para o abortamento. Então, a gente pode ter anomalias uterinas, que podem cursar com uma incompatibilidade ali do concepto dentro do útero. A gente pode ter algumas alterações endócrinas relacionadas ao abortamento. A gente pode ter doença materna, que pode contribuir para o abortamento, como, por exemplo, doença hipertensiva, diabetes, pode fazer, né, pode cursar com abortamento, principalmente diabetes prévio. Infecções, né, que acabam acontecendo no período gestacional, principalmente ali no início da gestação. E tabagismo também é um fator bem importante para abortamento. Só que, se alguém te perguntar qual é a principal causa de abortamento, você tem que responder que são as anomalias cromossômicas, principalmente a aneuploidia, certo? Então, principal causa de abortamento, anomalias cromossômicas. Quando eu falo de abortamento, não tem como a gente não falar dos tipos de abortamento, que é justamente a principal parte desse assunto. Quais são os tipos de abortamento que a gente tem? São 6. E aí eu já adianto para vocês. 3 vão ter como principal característica o colo aberto, e 3 vão ter como principal característica o colo fechado. Então vamos começar falando sobre a ameaça de abortamento. O que é a ameaça de abortamento? É uma paciente que ainda está grávida, o embrião está vivo, mas ela tem uma ameaça de abortar nos próximos dias. Isso pode acontecer ou não. É uma ameaça. Essa ameaça ela pode ser cessada ou essa ameaça ela pode se concluir. Então, o que caracteriza uma paciente que tem ameaça de abortamento? Primeira coisa, abortamento está dentro do módulo de sangramentos da primeira metade da gestação. Então, toda vez que eu falar para vocês de algum tipo de abortamento, normalmente ele vai vir precedido de um sangramento. Então, se a gente tem uma paciente que tem um sangramento e diz pra gente que está grávida ou sabe que está grávida, a gente tem que pensar que pode ser um abortamento. Se uma paciente chega pra gente que não sabe que está grávida com sangramento, ela tem idade fértil, a gente tem que pensar em gestação e sempre tem que solicitar um beta-HCG. Beleza? Voltando para cá. O que caracteriza uma ameaça de abortamento? O colo vai estar fechado, o embrião e o batimento cardiovetal vai estar presente, né? A gente tem o embrião, tem uma gestação dentro do útero e o batimento cardiofetal vai estar presente. Quando a gente faz o exame físico, a gente vê um útero compatível com idade gestacional. Então, essas são as principais características relacionadas a uma ameaça de abortamento. É um paciente que tem um sangramento, sabe que está gestante. Quando a gente vai ver, o útero está compatível com a idade gestacional, tem um embrião ali presente, batimento cardiofetal presente, o colo está fechado. Mas esse paciente pode ou não abortar, por isso que é uma ameaça. Quando a gente está diante de uma ameaça de abortamento, qual vai ser a nossa conduta? Expectar. Então, a gente vai apenas observar e dar orientações para essa paciente. Paciente que não precisa ficar internada, porque não tem nada que a gente faça que impeça esse abortamento se ele realmente continuar. Então, realmente é uma conduta puramente expectante, dar as orientações para essa paciente e tentar tranquilizar. Beleza? A outro tipo de abortamento que a gente tem é o abortamento completo. Como o próprio nome já diz, foi um abortamento que já se completou. Inclusive, esse feto já foi expulso. Se o feto já foi expulso, a gente tem agora um colo fechado. Certo? Quando a gente faz o ultrassom, a gente vai ver uma espessura endometrial menor que 15 milímetros, que diz pra gente que aquele endométrio já está menor do que o esperado para um endométrio gestacional. Além disso, o útero vai estar vazio. O útero vai estar menor, obviamente, que o esperado para a idade gestacional. E a gente tem que fazer o diferencial com a gestação ectópica. Por quê? Porque se a gente faz um ultrassom numa paciente que a gente suspeita de gravidez, tem um beta-HCG elevado, está com sangramento no primeiro trimestre, quando a gente olha o útero e ele está vazio, a gente tem que procurar essa gestação em algum outro lugar, certo? Por exemplo, o beta-HCG acima de 1000, a gente já tem que ver um saco gestacional. Então, a gente observa e na ultrassom e não vê nada dentro do útero, tem que procurar para ver se tem outro lugar. Então, por isso o abortamento completo tem que fazer o diferencial com gestação ectópica, porque quando a gente coloca o ultrassom, a gente não consegue visualizar nada. Então, principais características, o colo está fechado, o embrião já foi expulso, às vezes a paciente chega dizendo que houve eliminação de material amorfo pela vagina. Provavelmente foi o embrião que foi expulso, tá? Então, é um colo que já está fechado, porque não tem mais embrião, o colo já expulsou, o útero já expulsou, tem essa espessura endometrial pequena, menor que 15 milímetros, o útero vai estar vazio, o útero menor do que o esperado para uma idade gestacional, e lembrar do diferencial aí com a gestação ectópica. O que a gente faz diante de um paciente que já teve um abortamento completo? Fazer o acompanhamento ambulatorial, certo? Também é uma conduta expectante.
A terceira causa, o terceiro tipo de abortamento, que a gente tem o colo fechado, é o abortamento retido. O que cursa o abortamento retido? O abortamento retido é uma paciente que sofreu um abortamento, o concepto não está mais vivo, só que ele ainda está retido na cavidade uterina. Então, se ele está retido, o colo continua fechado, a gente vê o embrião dentro do útero quando faz o ultrassom, mas quando você vai ver os batimentos cardiofetais, eles não estão presentes. Foi um feto que acabou realmente indo a óbito e por isso ele agora está retido. O útero ele normalmente vai ser menor do que a idade gestacional. Por quê? Porque o corpo ele já começa a tentar absorver aquele concepto que não vai mais ser viável. Então, o útero ele acaba evoluindo, por isso que ele acaba sendo menor do que o esperado para a idade gestacional. Diante de um abortamento retido, a gente tem que esvaziar esse útero dessa paciente. A gente pode fazer um esvaziamento uterino de forma invasiva, né? Fazendo curetagem ou fazendo uma aspiração, ou a gente pode tentar a expulsão natural, né? Induzindo um trabalho de parto para essa paciente. Então vai depender aí das indicações e também de como a paciente se sente, que vai ser melhor para a paciente nesse momento. Então essa vai ser a nossa conduta com relação ao abortamento retido. Agora eu vou começar a falar para vocês os 3 tipos que a gente vai ter um colo aberto. Então o primeiro deles é um abortamento inevitável. Vocês vão ver que o colo aberto todos começam com I, tá? Inevitável, infectado, são tipos de abortamento que tem o colo aberto. Então, o inevitável, o colo vai estar aberto. O embrião pode ainda, inclusive, estar vivo, mas é um abortamento que a gente não tem como evitar. Então, o embrião vai estar lá presente no útero e ele pode ou não já ainda ter rebatimento fetal. E o útero pode ou não estar compatível com a idade gestacional. Então, o inevitável é aquele que você vê um colo aberto, mas que mostra que o embrião pode ou não estar vivo, o útero pode ou não estar compatível com a idade gestacional. A gente vai acabar fazendo o diagnóstico diferencial pelas características dos outros tipos de abortamento, tá certo? Se a gente tem um abortamento inevitável aí em curso, qual vai ser a nossa conduta? Esvaziamento uterino. Por quê? Porque esse abortamento vai acabar acontecendo em algum momento. Então a gente mantém essa paciente em observação e quando infelizmente acontecer a morte fetal, a gente vai fazer esse esvaziamento uterino. O abortamento incompleto é aquele que já houve abortamento, já não tem mais batimento cardiofetal, inclusive já foi eliminado partes fetais, mas ainda tem alguns restos ovulares. Então, é uma paciente que vai estar com o colo aberto, porque está sendo eliminado ainda, o abortamento está em curso. O útero vai estar menor que a idade gestacional, porque a gente já teve eliminação de algumas partes, só que a gente no ultrassom vai ver restos ovulares. Se você vê escrito restos ovulares, é abortamento incompleto. Beleza? Qual vai ser a nossa conduta? Esvaziamento uterino. Tirar esses restos ovulares que ficaram aí. E por último, a gente pode ter um abortamento infectado. O abortamento infectado também vai ter o colo aberto, só que agora a gente vai ter um quadro infeccioso. Então a gente vai ter febre, a gente vai ter um útero amolecido, um útero doloroso, pode ter presença de secreção vaginal fétida presente. Então a gente tem ali uma infecção associada, tá certo? Então, os que têm colo aberto são todos que começam com IN. Inevitável, incompleto e infectado. Certo? Beleza. Qual vai ser a nossa conduta aqui para o tratamento de um abortamento infectado? Obviamente, a gente tem que fazer antibiótico e esvaziamento uterino, tá? A diferença aqui é que a gente vai fazer o antibiótico, mas vai continuar fazendo o esvaziamento uterino. Como é que a gente faz esse esvaziamento uterino? Ele pode ser feito de 2 formas. Ele pode ser feito cirúrgico ou ele pode ser feito clinicamente. O cirúrgico, a gente tem 2 opções. A MIL, que é a aspiração manual intrauterina, que é o preferível de se fazer porque tem menos trauma, porque tem menos risco de perfuração. Só que o AMIL a gente só pode fazer até 12 semanas. Por quê? Porque se passar de 12 semanas já tem partes fetais com osso e aí o risco de perfuração vai ser maior. Então até 12 semanas a gente escolhe fazer o AMIL, tá? Aspiração manual intrauterina. Passou de 12 semanas aí vai ter que fazer curetagem, que é a clássica e mais conhecida, tá certo? Acaba sendo uma alternativa ao AMIL. Se a gente for fazer esse esvaziamento uterino de forma clínica, a gente pode utilizar misoprostol para aquelas que têm mais de 12 semanas e que a gente vê que tem um colo favorável para fazer o misoprostol, ou se não puder fazer o misoprostol, a gente tem como alternativa fazer a ocitocina. Beleza? Vamos falar agora sobre abortamento recorrente. O que é um abortamento recorrente? É quando a gente tem abortamentos na verdade, 3 abortos ou mais. Então, a partir de 3 abortos, a gente já chama de recorrente e vai ter que investigar por que esse aborto está sendo recorrente, por que essa mulher tem abortamentos recorrentes. E o abortamento recorrente, ele pode ocorrer basicamente por 2 causas. Ou por uma incompetência cervical ou pela SAF, né? A síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Se a gente tem uma incompetência cervical, quando é que a gente vai pensar? Paciente que já teve dilatação e encurtamento do colo, certo?
A gente vai ter uma dilatação, uma abertura do colo e esse colo vai estar curto. Então, é por isso que acaba o paciente tendo esse abortamento. Os abortamentos eles vão acabar acontecendo de maneira tardia. Quando ocorre aumento do peso do feto, esse feto pesado em cima daquele colo que é incompetente, que é curto, que é dilatado, acaba fazendo a abertura e essa paciente cursa com abortamento. Quando a gente vai ver a história clínica dessa paciente, a gente vai ver que teve história de dilatação cervical, indolor no segundo trimestre. Então, você percebe que é uma paciente que acaba tendo os indícios de abortamento numa fase mais tardia, que é o segundo trimestre. Então, ela acaba tendo essa dilatação indolor porque o colo é curto, porque o colo é dilatado, certo? Quais são as causas do paciente ter incompetência e estímulo cervical? Uma paciente que foi submetida a uma conização, por exemplo, uma paciente que viu uma lesão intraepitelial NIC2 ou NIC3, por exemplo, e precisou fazer uma conização, que é justamente quando a gente faz uma retirada da zona, da junção, né, da zona de transição ali do colo, e a gente faz essa retirada em forma de cone. Então, aqui está o colo, aqui está o cone, e a gente faz essa retirada em forma de cone, então isso predispõe a incompetência e estímulo cervical lá no futuro, pode ser um fator de risco importante para isso. E pacientes que foram submetidas à curetagem também tem esse fator de risco aí associado. A conduta vai ser a cerclagem uterina, então a gente vai tentar amarrar esse útero aí para fazer com que ele fique fechadinho até o momento do parto. A outra causa que a gente tem é a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que vai estar relacionada principalmente a eventos trombóticos. Então, para dar o diagnóstico, a gente utiliza um critério clínico e um critério laboratorial. Isso aí a gente vai ver em outra aula, mas critério clínico vão estar relacionados a abortamentos e a eventos trombóticos, tá? E o laboratorial vai estar relacionado a anticorpos, que são marcadores relacionados a essa síndrome. Beleza? Quando é que a gente vai pensar que uma paciente pode ter síndrome antifosfolipídica, a famosa SAF? Quando essa paciente tem perda fetal recorrente, quando tem o início precoce de uma pré-eclâmpsia grave, quando tem eventos de trombose em mulher jovem inexplicável, sem outro fator de risco prévio, quando a gente tem uma paciente que cursa com restrição do crescimento intrauterino de forma inexplicável. Então, principalmente paciente que tem evento trombótico jovem sem nenhuma causa prévia. E abortamentos recorrentes, que a gente vai pensar que ela pode ter uma SAF associada aí. Como é que a gente trata? Utilizando a AS e heparina. Então, a AS e a heparina pode ser terapêutica ou profilática, vai depender se ela já teve um evento de trombose. Então, se a paciente que já teve trombose, vai fazer a AS mais heparina terapêutica, se nunca teve evento de trombose, vai fazer a AS mais heparina profilática. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre abortamento. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.